E se tudo aquilo que você mais desejou conquistar durasse apenas 7 dias? E se o topo, tão sonhado por muitos, se revelasse um lugar solitário, instável e vazio? A busca pelo poder sempre seduziu o coração humano. Desde os tempos antigos até os dias atuais, homens e mulheres correm atrás de reconhecimento, autoridade e influência, acreditando que isso trará segurança, identidade e sentido para a vida. Mas a Bíblia nos mostra, com clareza perturbadora, que nem todo poder permanece e nem toda conquista é sustentada por Deus. Vivemos em uma cultura que valoriza quem sobe rápido. Quem alcança posições elevadas em pouco tempo costuma ser admirado, celebrado e seguido. Poucos, porém, perguntam qual foi o preço pago por essa ascensão. Poucos se preocupam em saber se aquilo que foi construído tem fundamentos sólidos ou se está apoiado apenas em ambição, atalhos e decisões precipitadas. O problema não está em alcançar lugares altos, mas em chegar lá sem preparo espiritual, sem caráter e sem o aval de Deus. A história que vamos percorrer revela exatamente isso. Um homem que chegou ao lugar mais alto de uma nação, vestiu a coroa, sentou-se no trono e experimentou o gosto do poder absoluto. No entanto, seu reinado foi tão breve quanto intenso. Em apenas 7 dias, tudo aquilo que parecia vitória se transformou em ruína. A Bíblia não registra essa narrativa para exaltar um rei, mas para alertar gerações inteiras sobre os perigos de um poder construído longe da vontade divina. Talvez você esteja se perguntando por que uma história tão curta merece tanta atenção. A resposta é simples e profunda, porque ela reflete verdades eternas. O tempo do reinado não define a força da lição. Às vezes, poucos dias são suficientes para revelar o que anos esconderiam. Deus permite que certos episódios permaneçam registrados não pelo tamanho da conquista, mas pelo impacto do ensinamento que carregam. Este não é apenas um relato antigo sobre política, traição e liderança. É um espelho que confronta nossas próprias escolhas. Quantas vezes desejamos avançar sem esperar o tempo certo? Quantas vezes confundimos oportunidade com permissão divina? Quantas decisões tomamos movidos pela pressa, pelo orgulho ou pela necessidade de provar algo a alguém? Ao longo deste roteiro, vamos mergulhar em um período de crise espiritual, entender o contexto que permitiu uma ascensão tão frágil e refletir sobre as consequências de construir algo sem Deus no centro. Mais do que conhecer um personagem bíblico pouco lembrado, você será convidado a examinar o tipo de poder que tem buscado para sua própria vida. Se essa mensagem já começou a falar com você, aproveite este momento para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas. Esse simples gesto ajuda o canal a crescer e permite que mais vidas sejam alcançadas por histórias bíblicas que transformam, alertam e fortalecem a fé. E agora, com o coração atento, prepare-se para entender o cenário espiritual que tornou possível um reinado tão breve quanto marcante. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Antes que Zimri surgisse como rei, Israel já vivia uma crise profunda. Não era apenas uma instabilidade política, mas um colapso espiritual que vinha se arrastando há anos. O povo havia se acostumado a lideranças fracas, reis que governavam segundo seus próprios interesses e decisões distantes da vontade de Deus. Quando a espiritualidade é abandonada, o reino perde direção e o caos se torna inevitável. Israel experimentava um ciclo perigoso. Reis se sucediam rapidamente, traições se tornavam comuns e a idolatria já não causava espanto. Quando o pecado é normalizado, a consciência adormece e a nação fica vulnerável a qualquer tipo de liderança.
O trono de Israel havia se tornado um lugar de disputa, não de serviço. Poucos desejavam cuidar do povo. Muitos queriam apenas o título, a posição e os benefícios do poder. Esse ambiente espiritualmente doente preparou o terreno para ascensões rápidas e quedas ainda mais rápidas. Quando Deus é retirado do centro, o poder deixa de ser responsabilidade e passa a ser obsessão. Cada novo rei prometia estabilidade, mas repetia os mesmos erros, afastando ainda mais a nação do caminho da aliança. O povo observava essas mudanças com cansaço e desconfiança. A fidelidade a Deus já não era o critério para liderar. A força e a astúcia ganhavam espaço. Esse cenário explica por que alguém como Zimri conseguiu enxergar uma oportunidade. Em meio à instabilidade, qualquer um disposto a agir sem escrúpulos poderia alcançar o topo. Quando o poder não tem raízes espirituais, ele se torna frágil, mesmo antes de ser conquistado. Este capítulo nos lembra que nenhuma queda começa no dia do tombo. Ela é preparada lentamente, na perda de valores e na ausência de Deus. E é nesse ambiente que a ambição de Zimri ganha forma, alimentada por um reino já enfraquecido. Agora, vamos conhecer o homem que decidiu aproveitar essa crise para subir ao trono, sem imaginar o preço que pagaria. Ele não surge como herói, mas como produto de um sistema corrompido, onde a pressa valia mais que a fidelidade. Em tempos assim, quem observa em silêncio e espera o momento certo, acredita estar sendo estratégico, quando na verdade está apenas alimentando o próprio orgulho. A crise espiritual de Israel não gerou arrependimento, mas oportunismo. Em vez de buscar restauração, muitos buscaram controle. Quando a nação abandona a dependência de Deus, abre espaço para líderes que confiam apenas em si mesmos. Esse é o solo onde sementes perigosas crescem rápido, mas sem profundidade. O capítulo seguinte mostrará como Zimri decidiu agir, transformando ambição em ação e crise em oportunidade. Suas decisões não nasceram do nada, mas foram moldadas por um ambiente onde o temor a Deus já não era prioridade. Quando a base espiritual é fraca, qualquer estrutura desmorona com facilidade. Israel aprendeu da forma mais difícil que a ausência de Deus cobra um preço alto, mesmo antes do confronto final. Esse contexto prepara nossos olhos para entender por que a ascensão de Zimri foi tão rápida quanto frágil. Assim, o cenário está montado. A crise não apenas permitiu a queda, mas convidou a ambição a assumir o controle, abrindo as portas para um reinado curto, intenso e marcado por decisões que mudariam tudo. É nesse ambiente instável que a história avança, convidando o leitor a acompanhar os passos de quem escolheu subir rápido, sem imaginar o fim. Tudo começa com uma decisão aparentemente estratégica, mas espiritualmente vazia. E fatal, Zimri não surgiu como rei por acaso. Antes de ocupar o trono, ele observava o poder de perto. Como oficial do exército, estava inserido no coração das decisões militares e políticas de Israel. Via de dentro a fragilidade da liderança, percebia o desgaste do rei e sentia o clima de instabilidade que dominava o reino. Em tempos assim, homens ambiciosos não enxergam crise como perigo, mas como oportunidade. Enquanto muitos viam o caos com medo, Zimri o via como uma porta aberta. A autoridade estava enfraquecida, a confiança do povo abalada e o governo vulnerável. Aos olhos humanos, aquele parecia o momento perfeito para agir. Não havia arrependimento nacional, nem retorno a Deus. O ambiente favorecia decisões rápidas, ousadas e perigosas. A ambição de Zimri não nasceu em um único dia. Ela foi sendo alimentada lentamente, observando falhas, calculando riscos e esperando o instante certo. O silêncio, nesse caso, não era prudência, mas estratégia. Quando o temor a Deus não governa o coração, a paciência se transforma em cálculo frio. Chega então o momento decisivo. Zimri age, elimina o rei e toma para si o trono de Israel.
Em um instante, deixa de ser apenas um oficial e passa a ser chamado de rei. A rapidez da ascensão impressiona. Não há cerimônia longa, não há confirmação popular, não há consulta divina, apenas uma mudança abrupta de poder. Por fora, tudo parece vitória. Ele alcançou aquilo que muitos desejam e poucos conseguem. Vestiu a coroa, assumiu a autoridade máxima e passou a comandar uma nação inteira. Mas por dentro, algo essencial faltava. O trono foi conquistado, mas não foi sustentado por Deus. A Bíblia nos ensina que nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Algumas se escancaram porque o homem forçou a entrada. O poder que nasce dessa forma carrega em si a semente da instabilidade. Quando a origem é corrompida, o fim dificilmente será diferente. Zimri acreditou que a posição garantiria respeito, segurança e permanência. Porém, autoridade sem legitimidade espiritual gera medo, não confiança. O povo não o reconhecia, o exército não o apoiava plenamente e o reino não o sustentava. Ele havia chegado ao topo, mas estava sozinho. Este capítulo revela uma verdade dura. Subir rápido não significa estar preparado. O poder pode ser conquistado em um momento, mas o caráter leva uma vida inteira para ser formado. Zimri tinha acesso ao trono, mas não tinha raízes para permanecer nele. A ambição o levou ao lugar mais alto, mas também o afastou da dependência de Deus. Ele confiou na própria astúcia, na força da decisão e na ilusão de controle. Esqueceu que reinos se mantêm não apenas por estratégia, mas por propósito divino. Enquanto se assentava no trono, Israel observava em silêncio. A aparência de autoridade escondia uma base frágil. O que parecia uma conquista sólida começava, na verdade, a se revelar como um reinado condenado desde o início. Os dias que se seguiram à ascensão de Zimri foram marcados por silêncio, tensão e insegurança. O trono que ele tanto desejou não trouxe descanso, mas um peso constante. Governar Israel naquele momento não significava liderança reconhecida, mas vigilância contínua. Cada decisão era tomada sob suspeita. Cada noite era atravessada pelo medo de perder aquilo que havia sido conquistado tão rapidamente. O poder, quando não é sustentado por Deus, cobra seu preço logo no início. Zimri descobriu que ocupar uma posição elevada não garante autoridade verdadeira. Ele tinha o título de rei, mas não possuía o coração do povo. Não havia celebração nacional, não havia confiança coletiva. Apenas um reino observando à distância, esperando o próximo movimento. Os 7 dias de reinado revelam uma ironia profunda. Na tradição bíblica, o número 7 simboliza plenitude, completude, obra finalizada. No entanto, no caso de Zimri, esses 7 dias expõem exatamente o oposto. Seu governo era incompleto, frágil e vazio de propósito espiritual. O tempo que deveria representar estabilidade tornou-se símbolo de brevidade e julgamento. A cada amanhecer, o trono parecia menos seguro. A ausência de apoio do exército e do povo tornava evidente que o poder não se sustenta apenas pela força. Liderança exige legitimidade, e legitimidade nasce da aprovação divina e da confiança coletiva. Sem isso, o poder se transforma em um fardo pesado demais para carregar. Zimri governava, mas não governava em paz. Seus pensamentos eram dominados pela possibilidade da queda. O medo substituiu a confiança e a ansiedade tomou o lugar da esperança. O trono, que muitos imaginam como símbolo de segurança, tornou-se um espaço de isolamento e inquietação. A Bíblia não descreve longos discursos, nem grandes feitos durante esses dias. O silêncio do texto é intencional. Ele comunica que não havia nada digno de ser celebrado. Quando Deus não está no centro, até o poder mais alto se torna vazio de significado. Durante esse curto período,
Zimri teve tempo suficiente para perceber que havia alcançado algo maior do que sua estrutura emocional e espiritual podia sustentar. O poder revelou suas limitações, expôs seus medos e deixou claro que nenhuma posição elevada substitui a presença de Deus. Aquilo que parecia domínio absoluto começou a se revelar como fragilidade extrema. Esses 7 dias também serviram como um espelho, refletindo não sua ambição, mas a condição espiritual de todo o reino. Esses 7 dias nos ensinam que o tempo não legitima escolhas erradas. Mesmo que algo pareça funcionar por um período, isso não significa que tenha aprovação divina. A paciência de Deus não é concordância, e o silêncio divino não deve ser confundido com permissão. Zimri teve tudo nas mãos, mas nada no coração. Ele conquistou o trono, mas perdeu a paz. Esse é o retrato de muitos que alcançam posições elevadas, sem estarem preparados espiritualmente para sustentá-las. O sucesso externo esconde um colapso interno. O reinado curto de Zimri expõe uma verdade espiritual essencial. O poder sem Deus nunca é suficiente. Ele pode impressionar por fora, mas corrói por dentro. Pode oferecer status, mas rouba a tranquilidade. Pode dar visibilidade, mas gera solidão. Enquanto esses dias passavam, a instabilidade crescia. O reino não estava parado. Ele se movia contra Zimri. A oposição se formava silenciosamente, e o fim se aproximava sem que ele pudesse impedir. O poder que não trouxe paz também não trará permanência. A história avança para o momento em que tudo aquilo que foi conquistado às pressas começa a desmoronar diante da realidade. A queda de Zimri não começou no dia em que perdeu o trono. Ela começou no momento em que acreditou que poderia governar sem o respaldo de Deus. Enquanto ele tentava se manter firme no poder, o reino já se movimentava em outra direção. O exército, que deveria ser sua base de sustentação, não o reconhecia como líder legítimo. O povo, cansado de instabilidade, ansiava por alguém que trouxesse ordem e segurança reais. A reação contra Zimri não veio de forma explosiva, mas determinada. Um novo líder se levanta, alguém que possuía apoio militar e força suficiente para desafiar o reinado recém-estabelecido. Quando essa notícia chega aos ouvidos de Zimri, o peso da realidade se torna impossível de ignorar. O poder que ele havia tomado agora lhe escapava pelas mãos. A solidão se intensifica. Não há aliados fiéis, não há multidões defendendo seu nome. O trono, que antes parecia conquista, agora se torna prisão. Zimri percebe que o poder sem raízes espirituais não cria vínculos, apenas medo. E o medo não sustenta nenhum reino. O cerco se aproxima. Cada passo da oposição evidencia o quanto seu governo era frágil desde o início. A rapidez da ascensão é superada pela velocidade da queda. Aquilo que levou anos de observação e cálculo se desfaz em poucos instantes. O poder que dura pouco revela sua verdadeira face. Neste ponto da narrativa, a Bíblia não descreve discursos heróicos nem tentativas de reconciliação. O silêncio retorna, agora mais pesado. É o silêncio do fim. Zimri se vê encurralado, não apenas por inimigos externos, mas por suas próprias escolhas. O trono não o protege, as muralhas não oferecem segurança e o título já não tem valor. A queda de Zimri expõe uma verdade desconfortável. Quando o poder é construído sem Deus, ele desmorona sem misericórdia. Não há estabilidade para quem governa apenas com base na ambição. O reino que não nasce do chamado divino não resiste à primeira grande prova. O fim de seu reinado acontece de forma rápida, assim como seu início. Não há legado, não há continuidade, não há memória honrosa. O que permanece é apenas o registro de um governo que começou e terminou de forma abrupta. A Bíblia preserva sua história não para glorificá-lo, mas para advertir.
Zimri se torna um símbolo do que acontece quando a pressa substitui a obediência e a ambição ocupa o lugar da dependência de Deus. Sua queda não é apenas pessoal. Ela reflete o colapso de um modelo de liderança desconectado da vontade divina. Esse capítulo não fala apenas de derrota, mas de consequência. Cada decisão tomada sem Deus cobra seu preço no tempo certo. Às vezes, o juízo não vem imediatamente, mas quando vem, revela tudo aquilo que estava escondido sob a aparência de sucesso. O poder que Zimri tanto desejou não o salvou no momento da crise. Pelo contrário, o deixou exposto. A posição elevada amplificou sua queda. Quanto mais alto se sobe sem base sólida, mais dolorosa se torna a descida. A história de Zimri nos lembra que não basta chegar ao topo. É preciso saber por que se chegou e quem sustenta esse lugar. O poder que não tem propósito eterno se torna descartável. Ele pode impressionar por um instante, mas não permanece. Agora, com o reinado encerrado e o silêncio tomando conta da narrativa, somos convidados a refletir. O que realmente vale a pena construir? A história de Zimri chega ao fim rapidamente, mas suas lições atravessam gerações. Um reinado de apenas 7 dias foi suficiente para revelar verdades profundas sobre poder, ambição e propósito. A Bíblia não desperdiça palavras nem personagens. Quando um nome é registrado, mesmo que por pouco tempo, é porque há algo que Deus deseja ensinar àqueles que leem com atenção. A primeira lição é clara: nem toda oportunidade é uma permissão divina. Zimri viu uma brecha, enxergou um momento favorável e agiu. Mas agir rápido não significa agir certo. Muitas portas se abrem porque foram forçadas, não porque foram entregues por Deus. O discernimento espiritual é o que diferencia pressa de propósito. Outra lição poderosa é que posição não substitui caráter. Zimri tinha o título, mas não tinha a base. O trono revelou aquilo que já existia dentro dele: insegurança, medo e dependência de si mesmo. O poder não cria o caráter, ele apenas o expõe. Quanto mais alto alguém sobe, mais visíveis se tornam suas fragilidades quando não há profundidade espiritual. A história também nos ensina que o sucesso exterior pode esconder um colapso interior. Aos olhos humanos, Zimri parecia ter vencido. Porém, por dentro, seu coração estava em ruínas. A ausência de paz durante seu curto reinado mostra que prosperidade sem Deus nunca é completa. Pode haver aplausos, mas não há descanso. Zimri nos alerta sobre o perigo da ambição sem submissão. Ambicionar crescer, liderar e avançar não é errado. O erro está em retirar Deus do processo. Quando a ambição ocupa o lugar da dependência divina, ela se transforma em idolatria. E todo ídolo, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço alto. Há também uma lição sobre legado. Zimri não deixou filhos no trono, não deixou reformas, não deixou memória honrosa. Seu nome ficou marcado não pelo que construiu, mas pelo que perdeu. Isso nos leva a refletir sobre que tipo de marca estamos deixando. O que permanecerá quando nossos dias de influência chegarem ao fim? A história de Zimri nos confronta com uma pergunta essencial. Estamos buscando algo que dure ou apenas algo que impressione? O poder que vem de Deus pode até demorar, mas permanece. Já o poder construído na pressa pode até impressionar, mas desaparece rapidamente. Deus não se impressiona com velocidade, mas com fidelidade. Ele não procura pessoas que cheguem rápido ao topo, mas pessoas que caminhem com Ele, mesmo quando o caminho é longo. O tempo de espera também faz parte do preparo. Este capítulo final nos convida a um exame sincero do coração. Em quais áreas da nossa vida temos tentado assumir o controle sem consultar a Deus? Onde temos confundido oportunidade com aprovação divina? Essas perguntas não são acusatórias, mas restauradoras.
A boa notícia é que Deus não se limita às falhas do passado. Diferente de Zimri, nós ainda temos tempo de escolher caminhos diferentes. Podemos decidir construir com Deus, esperar seu tempo e depender de sua direção. O que é edificado sobre ele permanece, mesmo em meio às crises. A história de Zimri termina em silêncio, mas a nossa não precisa terminar assim. Podemos aprender com seu erro e escolher um caminho mais sólido, mais profundo e mais duradouro. Que este relato não seja apenas uma história ouvida, mas uma verdade vivida. Que o poder que buscamos não seja passageiro, mas alinhado com o propósito eterno de Deus. Porque somente aquilo que nasce em Deus é capaz de permanecer além do tempo.